9 de dezembro de 2017. Com lados opostos no poder, José Carlos Pérez toma posse como presidente do Santos. Independentemente dos grupos políticos envolvidos no processo da posse da nova diretoria do Peixe, Santos promete ter harmonia fora de campo em 2018. Messi recebe prêmios e projeta superclássico contra o Real Madrid, marcado para o próximo sábado. Circuito Nacional de Basquete 3x3 é oficialmente lançado no Brasil. Modalidade será uma das novidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E ainda, as últimas notícias do mercado da bola e os piores lances do ano no Mesa Quadrada. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite, galera! Passar o Santos a limpo. Essa foi a linha de pensamento na posse simbólica do presidente José Carlos Pérez ontem na Vila Belmiro. O interesse pela volta de Robinho e jogos no Pacaembu foram alguns dos assuntos comentados pelo novo homem forte do Peixe. Outro destaque no evento foi o ex-presidente Marcelo Teixeira, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Veja tudo isso na reportagem de Alexandre Silvestre. Assim foi a posse simbólica da recém-eleita diretoria do Santos na noite desta segunda-feira na Vila Belmiro, com os já vencedores Orlando Rolo, vice, José Carlos Pérez, novo mandatário do clube, e Marcelo Teixeira de volta, agora no segundo cargo diretivo mais importante do alvinegro praiano, a presidência do Conselho Deliberativo. Vitória por uma margem apertada a favor dele, de apenas 2 votos. Apertada, mas uma decisão já com um ar de uma vitória do Santos, da unidade, da pacificação. E hoje nós temos uma única unidade no Conselho em busca sempre do melhor para o Santos Futebol Clube. Como manter a lisura desse sistema todo diretivo do Santos, sendo que o senhor é oposição ao presidente do clube? Não, eu não me considero oposição, eu me considero um homem do clube, a serviço do Santos Futebol Clube, mesmo porque o Pérez e o Rolo são nossas crias. O Pérez trabalhou por diversas gestões em funções importantes no novo milênio junto conosco. Eu entendo que o Marcelo Teixeira foi um grande presidente do Santos Futebol Clube e agora o momento é de união, e ele sabe disso. Qualquer tentativa de conturbar a administração só vai ser ruim para o Santos Futebol Clube. Olha, o Marcelo Teixeira tem história no clube e ele não vai prejudicar o clube. Mesmo porque nós vamos fazer o possível para, se errar, será por incompetência, não será por desonestidade. Então, com certeza absoluta, eu acho que ele vai compor conosco e fazermos um Santos só. O Santos é muito dividido, hoje tem 200 grupos, nós precisamos reunir todos esses grupos, menos ódio e mais união. Nós não temos mais grupo e este é o meu desafio e o meu trabalho, fazer com que através da nossa presença no Conselho a gente consiga primeiro o diálogo, para que esse diálogo seja em busca e a favor dos assuntos do Santos Futebol Clube da melhor forma possível. Nós passaremos o Santos a limpo. O Santos passará agora por um choque de gestão. E eu garanto para vocês que esse choque vai funcionar forte, muito forte. Não teremos mais empregos de apaniguados, de amigos, etc. E, na verdade, teremos um Santos que seja o protagonista de uma grande mudança do futebol brasileiro. É verdade que o Santos vai jogar praticamente metade das partidas do ano que vem no Pacaembu? Essa é uma ideia que a gente pode confirmar para o torcedor? Não, isso é um compromisso. Já comunicamos à Federação Paulista, à CBF e à Sul-Americana que 50% dos jogos será na Vila Belmiro e 50% será em São Paulo. O retorno de Robinho, o rei das pedaladas. A permanência de Ricardo Oliveira, o pastor matador. São assuntos que o novo presidente do Santos trata com cautela. Robinho é um bom nome, um bom menino, identificado com o clube, né? E só o futuro dirá se ele
chegar lá no Santos, porque não vai ser decisão minha, mas vai ser uma decisão técnica. Ricardo Oliveira vai ser analisado pelo novo diretor e também pelo técnico. Há um obstáculo, que é 2 anos de contrato, e até pela idade, etc., sem nenhum valor de juízo. É um grande jogador, teve grandes momentos no clube, mas não dá para fazer um contrato de 2 anos com o atleta, porque isso, em tese, é prejuízo para o clube. Se ele topar um, continua. Se ele topar um, ele continua. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Normalmente o discurso de um dirigente de futebol, ainda mais depois de eleito ou em campanha, não é muito diferente dos discursos de políticos que nós já conhecemos em Brasília, na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, na Assembleia, ou melhor, estadual, enfim. Então fica aquela dúvida, será que é discurso ou será que realmente existe o empenho de fazer com que o Santos tenha um choque de gestão? O tempo dirá. Espero que realmente as palavras sejam verdadeiras, porque o Santos tem uma camisa muito forte, tem uma história muito rica de títulos, por muito tempo foi um dos melhores clubes do mundo e merece, sabe, ter um tratamento e uma gestão à altura do que a história sinaliza. Entre as questões aí levantadas pelo novo presidente do Santos, me chama a atenção o fato de jogar no estádio do Pacaembu. E vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque na Vila, mesmo o Santos com campanha boa, brigando por título, isso no Campeonato Brasileiro deste ano, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a média de público em Santos ela é baixíssima. A presença do torcedor nunca foi condizente à campanha que o clube fazia. Nem mesmo quando montou um belo time ou apresentou um belo reforço, como o Robinho, quando voltou em alta. Havia expectativa de converter esse marketing do Robinho em presença de público, que não aconteceu. Diferentemente do Pacaembu, quando o Santos joga em São Paulo, a média de público aumenta. Claro que tem um estádio alugado, então quando você faz a relação custo-benefício, nem sempre é vantajoso. Mas do ponto de vista da atração, e se o Santos souber gerenciar isso no sentido de fazer um marketing, de encher a casa, de encher o Pacaembu, como o Corinthians faz no estádio dele, como o Palmeiras faz no estádio dele, o São Paulo andou fazendo também nesse ano, apesar de ser um ano ruim, brigando para não cair, mas com ingressos mais baratos, pode ser bem interessante. Então vejo com muito bons olhos, acho que é uma bela sacada fazer pelo menos metade dos jogos do Santos da temporada no estádio do Pacaembu. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, no âmbito político, a gente muito pouco pode falar, porque a gente não vive os bastidores ali, a política do clube. A gente torce para que o Pérez, que é um apaixonado pelo Santos, isso já há muito tempo, ele possa fazer o melhor para o Santos Futebol Clube. Vejo com bons olhos uma outra linha política no Conselho Deliberativo, a volta do Marcelo Teixeira, outro entusiasta que já teve grande passagem, ele, não só ele, como a família toda no Santos Futebol Clube. Então, a gente fica na torcida para que as coisas possam caminhar bem no aspecto político. Sobre Ricardo Oliveira, Celso, o presidente foi taxativo, essa é a posição mesmo. O Ricardo Oliveira só fica se renovar contrato por 1 ano. O Santos só assina contrato por 1 ano. E o Ricardo Oliveira, daquilo que nós temos informação, existem propostas vindo principalmente de Belo Horizonte com um contrato por 2 anos para o Ricardo Oliveira. E caso isso se confirme, o Ricardo Oliveira não fica no Santos Futebol Clube. Outro detalhe importante, essa questão do estádio do Pacaembu, concordo plenamente com o Celso. O Santos tem uma camisa, uma marca muito forte e claro que não pode se desprezar a Vila Belmiro, né? A história da Vila Belmiro, o templo Vila Belmiro. Mas o Santos tem que pensar no aspecto financeiro e se tem uma torcida que tem correspondido aqui na capital é a torcida do Santos nos jogos do Pacaembu. Então o Santos, que ainda não tem um estádio ou uma arena, tem a sua Vila Belmiro, que faz parte da sua história, tem que criar alternativas. E uma dessas alternativas, sem dúvida nenhuma, é jogar no estádio do Pacaembu, que essa promessa, que disse o Pérez, se confirme. Agora, um puxão de orelha em torcedor que adora chamar jogador de mercenário, de venal. Você se lembra que o Ricardo Oliveira recebeu uma proposta do futebol chinês? Era para ganhar aproximadamente 1 milhão por mês. Isso equivalia a mais ou menos 2, 3, 4, 5 vezes o que ele ganhava no Santos. Um jogador de quase 35 anos, que poderia fazer a vida dele, e o que fez o Santos? Não liberou o Ricardo Oliveira.
Não liberou o Ricardo Oliveira. Não pagaram aquilo que o Santos entendia que estava no contrato também, né? Sim, mas veja só. O Santos não liberou porque não pagou o contrato. Mas não se sensibilizou. Porque, poxa vida, é um cara que veio com preço muito baixo, era uma aposta, se firmou, virou artilheiro e tudo mais. Não deixaram ir. E agora, que é a hora da contrapartida, não vamos assinar. Tudo bem, é um novo presidente, é uma outra pessoa, mas é o clube. Não vamos assinar um contrato de 2 anos. Quer dizer, então, por isso que o jogador tem que pensar 2 vezes também, antes tem que ver o lado profissional acima de tudo. Isso vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Há de se respeitar o pensamento do Pérez, não é? Porque o Ricardo Oliveira tem 35 anos, esse ano ele fez 12 mas gols, quando teve um aproveitamento inferior do que foi na outra temporada. Você faz um contrato altíssimo com um jogador desse nível por 2 anos, ele já não rendeu muito esse ano, você fica um outro ano pagando, quando a gente exige comprometimento. Então, acho que o Pérez está correto, é um direito dele, assim como é um direito do Ricardo, e foi um direito do ex-presidente do Santos de não vender, porque o clube chinês fez uma belíssima proposta para o Ricardo, mas não pagou a multa contratual. Eu entendo que a multa contratual, ela é baseada no salário do jogador, correto. Não é algo também estratosférico. Então, quando a situação começa a funcionar, Celso, dentro do que está escrito na lei, me agrada, acho que fica legal. Não, mas eu discordo de você, eu acho que faltou sensibilidade presente do Santos, levar em consideração a idade, o que ele ofereceu e tudo mais. É uma proposta que não vem da noite para o dia, para um jogador de 35 anos. Não tinha nem como fazer dinheiro com o Ricardo Oliveira. Mas no mundo dos negócios, ninguém faz favor para ninguém, Celso. É a realidade, está no contrato. Você quer comprar, custa tanto, pode levar. E vem cá, o Santos também deu uma oportunidade para o Ricardo Oliveira quando pegou ele de volta, quando ele estava meio desacreditado. Sim, mas o Santos ainda ia lucrar. Se vendesse, ia lucrar. E aí, fazer um adendo no que disse o Celso, e aí valeu o profissionalismo do Ricardo Oliveira. Que mesmo, ele ficou lá uma semana meio bicudo e tal, mas ele se comprometeu com o Santos, ele vestiu a camisa. Se não jogou essa temporada toda, teve problemas de cachumba, vê se pode. O cara com 35 anos com problema de cachumba, né? Então, mas não foi culpa do Ricardo, eu entendo que as coisas estão caminhando. Tava faltando a vacina, aquela sarampo, cachumba, rubéola. Dei nas crianças semana passada, tem que tomar. Você tomou? Opa, faz tempo. Bom, e tive cachumba quando era criança. Quando criança. Vocês também, credo. Bom, temos de tudo, Michel. Já que é pra ter, vamos ter completo. Como vimos, o atacante Robinho, aliás, ô Garrafa, All-Star Azul, você tem que cantar pra ele, Celso, você viu hoje? Ele tá todo no estilo aí, o All-Star Azul aí hoje, Garrafa. Eu canto pro Garrafa. Bom, como a gente viu, o atacante Robinho continua na pauta da diretoria do Peixe, e pensando nisso, a gente gostaria de saber a opinião de vocês aí de casa, na nossa enquete. Seria um bom negócio pro Santos a volta de Robinho? Gente, sinceramente, eu acho que já deu, já foi, nada contra o Robinho, mas sei lá, eu acho que eu não apostaria, não pagaria, até porque não é barato. Se fosse de graça, tudo bem. Se fosse um salário, se fosse um salário, ok, mas não, vai ser um super salário. Não sei, eu acho que tecnicamente tá rendendo? Sim. Jogou, não jogou, não é o mesmo Robinho. Fez 12 gols? Você tem que considerar, quando você compra um carro novo e você vai comprar um carro seminovo, passando o tempo, não é a mesma coisa. E aí? Né? Quer dizer, mas também o preço também não é o mesmo. Do ponto de vista técnico, acho que pode agregar ainda. Mas tem o Robinho passa por problemas particulares também, né? Não sei até que ponto o Santos está disposto a administrar isso também, né? Mas tecnicamente sim, eu acho que seria um bom reforço. Para o nível do futebol brasileiro, ainda você entende que o Robinho possa reforçar qualquer equipe de futebol brasileiro. E ele é uma estrela, né? Agora, entra esse aspecto que você bem disse, que o Celso colocou. Então, se é um carro usado, tem que se pagar o valor de um carro usado. Estamos fazendo aqui apenas uma ilação, mas não adianta você querer trazer o Robinho, e o Robinho, toda vez que volta ao Santos, ele pede a Vila Belmiro, o CT e um pedacinho da praia para ele. Aí não dá. Né? Então, se o Robinho entender que ele também pode ceder de um lado, o Santos ceder de outro, me parece que é um casamento legal. Aí sim, aí é legal. Aí é um casamento legal. Bom, chegou a hora do nosso Mesa Quadrada. Opa, aí sim, hein? Que isso? Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues separaram pra gente, sabe o quê? O que de pior aconteceu nesse ano. Vamos ver? Fala, pessoal! Chegando Mesa Quadrada pra vocês! Salve, Gui! Fala, Vini! E aí, Cururu? E aí, Cururua? Tudo bem? Nossa, mãe de Deus! Beleza, rapaziada? A gente começa o Mesa Quadrada, como sempre, com charadinha. Qual o jogador que tem sempre essa medalha no peito? Medalha de ouro, o lugar mais alto do pódio. Essa medalha no peito? Não é Usain Bolt. Não, é o Cristiano Ronaldo, que ganha direto. Poderia ser, mas não é. Quem é, então?
É o Henrique. Henrique Dourado. Nossa, meu papai do céu. E qual que é o jogador que sempre brinca com leões? Essa é fácil. O Emerson Leão. Não, o Emerson é um leão. É o Kleber. Kleber gladiador aqui, ele aqui, ó. Que legal, hein, gente? Pessoal, final de ano chegando, nós separamos pra vocês um especial maravilhoso. Uma retrospectivazinha, né, Guilherme? De tudo de legal que aconteceu no mundo do futebol. Vamos lá então, galera. Mbappé e as tartarugas assassinas, eita! Deu a louca no cachorrinho! Pela porta dos fundos! Cristiano Ronaldo, hein? Errou! Escorregou! Alongamento erótico, galera, eita! Quem dera ser um peixe! Pé no saco! E para encerrar as videogazetadas, os parças de Neymar, eita! São as videogazetadas, galera! Hashtag Mesa Quadrada, mande sua mensagem, seu trocadilho pra gente ou no Instagram, né, Gui? É isso aí, também no @Mesa Quadrada Oficial. Mandar um abraço aqui pro Clóvis Calazans, que falou que o Celso parece o protagonista do filme Orgulho e Preconceito. Eu achei mais ou menos, dá uma olhadinha. Sensacional. Um beijo também pra Ana Simões, que tá sempre ligada, pro Júnior Biudes, que mandou um trocadilho. Eu tenho medo de barata. E o Guilherme Arana. Nossa. Aranha. Meu Deus, esse pegou o espírito da coisa. Valeu, galera! Tchau, tchau. Valeu! Olha, que sexy! Que dupla, hein? Ô, saí no lucro, né? Mas prefiro o Celso cantando. Aí, nesses melhores momentos, faltou o Celso cantando aí no Celso o quê? Celso, você tem surpreendido. Eu acho que você tá desempenhando melhor alguns atributos na telinha ali. Eu acho bom seguir o programa, não se aprofunda. Não, olha o que ele dança. Na semana passada ele também dançou aquele coreano. Funk coreano, sei lá o que é. Ó, aí, hein? Prefiro não comentar. Bom, muito bom, meninos. O ano tá acabando, né? E olha só, no próximo final de semana nós teremos Real Madrid versus Barcelona pelo Campeonato Espanhol. E quem já falou sobre o duelo foi o argentino Lionel Messi. A publicação é de Madrid, mas os prêmios foram para um jogador do Barcelona. O Diário Marca fez com que Lionel Messi colocasse mais 2 troféus na sua coleção por conta do desempenho na edição passada do Campeonato Espanhol. O argentino levou as taças por ser o artilheiro da competição, com 37 gols, e por ter sido eleito o melhor jogador. Messi fez questão de agradecer e de compartilhar as conquistas com os companheiros, ressaltando que é um prêmio para a equipe. O Barcelona, aliás, lidera a atual edição da Liga Espanhola com 42 pontos, 11 à frente do arquirrival Real Madrid, que está na 4ª posição. E no próximo sábado acontecerá justamente o Superclássico entre as equipes. Messi disse que é um jogo especial e destacou a importância de conseguir um resultado positivo, ainda mais jogando na casa do adversário, o que faria com que o Barça ampliasse a vantagem sobre o Real no campeonato. Assim, reafirmou que seria muito bom terminar o ano com uma vitória para que possam ter um Feliz Natal. E passar a Navidad feliz. Eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não seja tão comum, mas é uma espécie de Corinthians e Palmeiras com tamanho mundial. Porque todo mundo se liga nesse clássico. Real Madrid e Barcelona. É um clássico de muita rivalidade. Não é só uma rivalidade clubística, é uma rivalidade também política, uma Espanha, Catalunha, enfim, tem muita coisa que envolve o clássico. Os 2 melhores times do mundo, ou 2 dos melhores times do mundo, você tem que colocar aí nessa seleção também PSG, Manchester City, Bayern, mas que
é um jogaço. E o Barcelona tem a chance de carimbar a faixa de campeão mundial do Real Madrid. Acrescentando a tudo isso, os 2 melhores jogadores do mundo, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então é um aperitivo nesse tempo aí de entre safra para nós, que estamos aguardando aí o início da nossa temporada. É claro que é um ingrediente e tanto, mas eu estou apostando mais no Real Madrid, principalmente jogando no Santiago Bernabéu. Acho que seria, para mim, uma surpresa o Barça sair com a vitória. Surf, o Mundial da categoria se encerrou ontem e não foi do jeito que nós, brasileiros, gostaríamos, né? Olha só. Gabriel Medina bem que tentou o bicampeonato mundial de surf, mas a trajetória do brasileiro na etapa derradeira da temporada em Pipeline, no Havaí, foi encerrada no confronto das quartas de final contra o francês Jérémy Flores. O surfista de São Sebastião já tinha perdido para Flores no quarto round, mas se recuperou bem e avançou depois de superar Kelly Slater na repescagem. Um segundo confronto contra o francês foi fatal para as pretensões de título do brasileiro. A derrota de Gabriel Medina deu o título mundial ao havaiano John Flores. Contudo, mesmo com o primeiro lugar do ranking garantido, o surfista da casa caiu na água e chegou até a final contra o algoz do brasileiro, Jérémy Flores. O duelo entre os dois foi decidido na última onda e o francês conseguiu o título da etapa. Mesmo derrotado na decisão, Flores conseguiu um bicampeonato mundial, feito que não acontecia desde Kelly Slater em 2011. A partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para 2020, o Comitê Olímpico Internacional aprovou a inclusão de algumas novas modalidades de esporte. Atenção, são elas: escalada, surf, karatê, skate, beisebol, softball e também o basquete 3x3. Visando entender mais de algumas dessas modalidades, nós, do Gazeta Esportiva, fomos saber quais são as regras e quais são os desafios dessa nova categoria do basquete. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. O país consagrado com a bola nos pés ganha força com ela nas mãos. Uma nova modalidade do basquete, o basquete 3x3, é oficializada no Brasil. Na verdade, o basquete 3x3 sempre existiu, né? Na verdade, não existe nenhum jogador de quadra que nunca tenha jogado 3x3. Na verdade, ele começa jogando 3x3 para depois migrar para o 5x5. O que a federação fez, a confederação fizeram, foi institucionalizar um esporte de 3x3. Então, é um esporte de modalidade diferente, com algumas adaptações, mas todo mundo já jogou. Para explicar as diferenças entre o basquete tradicional e o 3x3, ninguém melhor do que a Alessandra, campeã mundial e medalhista olímpica pela seleção feminina de basquete, que hoje, aos 44 anos, se aventura na nova modalidade. São partidas de 10 minutos no 3x3, sendo que o tradicional são 4 quartos de 10, a dimensão da quadra também, que são diferentes, nós jogamos quase meia, não é meia quadra, quase meia quadra, e também porque os segundos, né, a posse de bola no tradicional são 24 segundos e no 3x3 são 12 segundos. E é uma cesta só, então torna-se mais dinâmico, muito mais difícil, porque você precisa muita potência na perna, né? E são 10 minutos de ataque e defesa sem parar, muita adrenalina. E não é só um jogo por dia, como no tradicional, que você tem todo aquele preparo todo. Tem vezes que você joga só pela classificação 5 jogos num dia. A vida do treinador também muda no basquete 3x3. O treinador sofre muito porque não fica dentro da quadra, né? Tem que ficar do lado de fora. Como é que é isso? É muito sofrimento, não? Na verdade, o que eu falo para eles, a gente não tem como muito ser técnico, então a gente tem que passar essa responsabilidade para um dos jogadores ou para os 4, de preferência. Ensinar eles a tomar as decisões, a fazer as leituras dos jogos, tá? Para que eles tomem a decisão certa na hora do jogo, porque eu não posso só ficar sofrendo ali. Com essa nova modalidade, o basquete brasileiro sonha alto, bem alto. A criação de um circuito nacional, de um novo calendário, a realização de eventos internacionais. Tudo isso faz parte de um projeto ainda maior. O basquete 3x3, originado nas ruas, será uma das novidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Era o sonho de todas as pessoas que começou com o basquete 3x3, né? Popularizando ele aqui no Brasil e fora do país, né? A FIBA está de parabéns pela iniciativa e eu vejo que terão grandes talentos até lá
Mas a gente está treinando para isso também, né? Vamos ver que se eu chego até Tóquio 2020, vamos ver. Esperamos ter um resultado bom agora com essa oficialização de treinador da seleção. A gente vai procurar selecionar os melhores jogadores, fazer uma preparação adequada para a gente chegar nas Olimpíadas com reais possibilidades de medalha e trazer uma medalha aqui para o Brasil. Eu quero lembrar você que no ano que vem, 2018, a partir do dia 14, todos os domingos, a TV Gazeta vai mostrar ao vivo jogos do campeonato da Liga Feminina de Basquete. Portanto, você não pode perder. Todo domingo, 3 da tarde, jogos ao vivo para você. A TV Gazeta é emissora oficial e você vai poder assistir também transmissão ao vivo, simultânea pelo site gazetesportiva.com. E ainda falando de basquete, o ex-astro da NBA Kobe Bryant foi homenageado ontem durante o intervalo da partida entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, válida pela temporada regular da Liga Norte-Americana. Kobe atuou durante 20 anos pelos Lakers e teve as 2 camisas usadas por ele aposentadas pela diretoria do clube. A cerimônia foi conduzida pela lenda Magic Johnson, gente, que incrível, atual presidente de operações do Lakers e um dos maiores ídolos da história da franquia. Dentro de quadra, os Lakers perderam para os Warriors por 116-114, sempre apertado, né, os jogos lá nos Estados Unidos, graças a uma atuação maravilhosa dele, né, o ala Kevin Durant. Muito bacana ver o Bom ver esse tipo de homenagem. Quanto mais homenagens você pode receber em vida, né, mais interessantes são essas homenagens. Você recebeu uma estrela, você recebeu a estrela. Eu recebi também. Nós recebemos medalhas, né, da ANSEC. Bom, o assunto agora é a 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Dia 31 de dezembro vai ser palco aqui, Avenida Paulista, de mais uma grande festa pelas principais ruas de São Paulo. E atenção para você que vai participar da prova. A entrega dos kits acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30 no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. No dia da prova, dia 31, não vai ter entrega dos kits. Então, se você for lá no dia 31, não adianta chorar, não vai ter kit lá, não vai ter ninguém lá para te entregar nada. Você vai ver agora, na reportagem de Jonas Campos, a história de uma atleta que, na base da superação, dedicação, disciplina, perseverança, vai realizar o sonho de participar pela primeira vez da prova. Eu comecei na corrida muito cedo, né? Com 9 anos eu comecei a dar os primeiros passos aí, né? Sempre incentivada pela minha família, principalmente pelo meu pai. Por trás de todas essas medalhas e da longa trajetória no atletismo, existe uma história de amor entre um pai e uma filha apaixonados pela São Silvestre. Eu me recordo que eu sentava na sala da minha avó, festa de final de ano, família italiana que gosta de se reunir, né? Eu sentava com meu pai na sala pra gente assistir. Aquela época era transmitida à noite ainda. E a gente ficava discutindo e debatendo e torcendo, né? E ele sempre gostou muito. Ele foi o meu maior incentivador nisso tudo. Uma história interrompida por uma fatalidade, justamente antes da realização de um sonho. Quando foi em 2015, eu já tinha me programado para São Silvestre, mas infelizmente a gente descobriu a doença do meu pai, né? E foi a primeira vez que eu tive que interromper a São Silvestre, porque eu fui para Assis para poder passar o final de ano lá com ele. E quando chegou o ano passado, já estava tudo certo para eu fazer a São Silvestre. Eu já tinha comprado, já estava super certo para ir mesmo. E, infelizmente, alguns dias antes ele faleceu, né? Mesmo diante de tudo o que aconteceu, Giovana teve forças para seguir em frente. Ou melhor, correr em frente. No próximo dia 31, ela vai realizar o sonho de criança e participar de sua primeira São Silvestre, correndo por ela e por ele. Eu vou por mim, vou por ele, vou realizar meu sonho de criança, né? Como se ele estivesse ali, como se ele fosse me assistir, como se ele fosse me ver, porque eu tenho certeza que ele ia ter muito orgulho disso tudo aí, né? Um processo de superação física e emocional para quem está acostumada com provas mais curtas, mas que não vê a hora de cruzar a linha de chegada da corrida de rua mais tradicional do atletismo. No dia 31, aquele painel de medalhas vai ganhar
uma medalha especial? Vai, com certeza. Uma das mais especiais, viu? Que é tão esperada, a medalha da São Silvestre. Que é uma coisa que eu espero desde de criança, né? É um sonho que vai realizar aí, mais uma que vem pro cantinho aí das medalhas. E o paizão vai correr junto. Ah, com certeza, de mão dada comigo. Parabéns, muito legal. E o Gazeta Esportiva vai voltar no tempo agora e mostrar para você, a partir de hoje, uma série de 4 reportagens que teve como pioneiro Alfredo Gomes, o primeiro campeão da Corrida Internacional de São Silvestre. Veja com Adriano Dolfi. A cidade de São Paulo ainda se reorganizava depois da destruição causada pela Revolução Paulista em 1924. Enquanto isso, Casper Libero voltava da França, com a ideia de organizar uma grande competição de atletismo. A inspiração foi uma prova noturna realizada em Paris. Isso foi um sonho do fundador da Gazeta, Casper Libero, que se inspirou numa prova estrangeira, que era realizada no último dia do ano, justamente o dia de São Silvestre, daí o nome da prova. E ele procurou reunir os principais atletas da época. Nascia assim a Corrida de São Silvestre, uma homenagem ao santo do dia, prova disputada à noite, na virada do ano de 1925. Organizada pelo jornal A Gazeta, 60 pessoas se inscreveram, entre elas, Alfredo Gomes. Meu avô tinha chegado da França, da Olimpíada de 24, foi participante, ele, mas acho que não chegavam a 50 participantes. No final, a proximidade de chegada era aqui próximo do Espéria, chegaram acho que 26 atletas e ele teve a felicidade de ser o vencedor da primeira. Ele contou que ele contava isso, que guardava as reservas para o sprint final. Às 11h40 da noite, ocorreu a largada na Avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon. As dificuldades eram grandes, a começar pela iluminação da cidade, que não era lá uma Brastemp na época. Correram à noite? À noite, é. A característica da prova era terminar na virada do ano, né? Isso continua até longo tempo. Cruzamento das avenidas do estado com Santos Dumont. Quem observa hoje esse vai e vem de carros, motos e pessoas, jamais imagina que em 1924 este local era completamente pacato. A rua sequer era asfaltada. Por aqui passavam carroças e pouquíssimas pessoas. Neste local ficava a Ponte Pequena, onde a São Silvestre colocou a primeira linha de chegada da prova. 37 atletas cruzaram a linha de chegada. Entre eles, Alfredo Gomes, o primeiro a completar a prova, com um tempo de 23 minutos e 19 segundos. Pouco depois da meia-noite, Gomes cravava seu nome na história da São Silvestre. Acho que foi uma das maiores emoções da vida dele. Ele talvez não projetasse ou imaginasse que essa competição fosse ter uma característica, uma longevidade tão grande e chegar onde chegou. Hoje uma competição de mais de 30 mil atletas, né? Que traz participantes do mundo todo, quer dizer, virou um evento muito importante no atletismo nacional e no mundo, né? Este foi o troféu erguido por Alfredo Gomes na histórica edição da São Silvestre. Neto de escravos, ex-jogador de futebol e porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de 1924. No próximo episódio, você vai conhecer a história e as façanhas do primeiro vencedor da São Silvestre. 31 de dezembro a gente tem um encontro marcado às 8h15 da manhã, mais ou menos, transmissão ao vivo da Corrida Internacional de São Silvestre. Voltamos falando de troféu Mesa Redonda. Hoje é dia de relembrar quem foi o escolhido como segundo meio-campista, olha só. Segundo meio-campista, Bruno Silva, Botafogo, Gustavo Scarpa, Fluminense, Rodriguinho, Corinthians. Vem pra cá, Bruno Silva!
joga muita bola mesmo, deixou saudade na Ponte Preta, começou a brilhar rapidamente no Botafogo. Muito prazer, fico muito feliz de você ter conquistado esse prêmio, que realmente... E o seu Botafogo, né? Foi um ano legal, apesar de todo tumulto no final, mas eu entendo que vocês devem estar muito felizes com tudo que vocês fizeram, e você particularmente, Bruno? Lógico, a gente é muito feliz de um time desacreditado, um time que disputou a Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil. Felizmente não ganhou um título, mas acho que o ano foi de muitas coisas boas, né? O grupo que a gente formou também lá, acho que a gente, assim como o Carille falou, assim, nós compramos a ideia do Jair e conseguimos fazer um ano de mais coisas boas do que coisas ruins. Eu diria que quase tudo de coisas boas, e chega um momento, e essa é a pergunta que eu quero te fazer. Tanto jogo, sei lá, pré-Libertadores, 2 rodadas, todo mundo parado e vocês já trabalhando. Pesou isso no final, Bruno, aquela chegada com todo mundo voando e vocês com, sei lá, 80 jogos? Com certeza, acho que o nosso grupo é um grupo bem enxuto, né? E como o Jair falou no final, acho que faltou um pouquinho. Nós apresentamos dia 9 de janeiro, já teve decisão contra o Colo-Colo dia 20. Então, é coisa de 12 dias. Então, acho que no final, infelizmente, a gente deixou a desejar ali, mas como eu falei, acho que foi um ano de coisas boas. A gente tem que pegar as coisas boas e as coisas ruins a gente não fazer no próximo ano aí. Quem é a madrinha ou o padrinho do Bruno Silva? É uma madrinha, Flávio. É a namorada dele, Andressa Marinho. Como é que foi o ano para vocês? Foi realmente um ano, começou maravilhoso, depois a coisa complicou um pouquinho. Como é que você analisa esse ano? Eu conheço o Bruno recentemente, né? Tem 3 meses que a gente está junto, mas os 3 meses que eu conheço ele foi muito bem, ele é muito dedicado. Eu acho que o Botafogo é muito grato a ele, ele também é muito grato ao Botafogo. Vamos fazer a entrega então do prêmio? Vamos lá. Parabéns, Bruno. Muito bem, e o Bruno Silva aí até então não sabia muito do futuro dele. Ou desconfiava. Mas o futuro é um futuro vai jogar, né? Promissor. Promissor. Vai jogar no Cruzeiro. Falta o Cruzeiro pagar o Botafogo, só isso. Mas a coisa está encaminhada, está palavrada. O negócio está caminhando bem. Está caminhando bem. Agora é hora de falar do meu Juventus, que estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, dia 2 de janeiro, contra o Vasco. O moleque travesso aposta no bom futebol de um zagueiro, que é filho de um ex-jogador que fez sucesso no Coringão e também no futebol europeu, para fazer bonito nessa competição. Vamos conhecer tudo isso na reportagem de Osmar Garrafa. Essa seria apenas mais uma partida de preparação do Juventus para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, não fosse esse zagueiro. Vinícius, com 18 anos, está há 4 no moleque travesso em busca da profissionalização no futebol. E ele se transformou em personagem dessa reportagem, nem tanto pelo seu desempenho nesse jogo-treino. É que Vinícius nada mais é do que filho do zagueiro Cris, que iniciou a carreira no Corinthians nos anos 90, também com passagem por outras equipes do país, seleção brasileira e futebol europeu, com destaque defendendo a camisa do Lyon. Aliás, Cris não só fez sucesso no Lyon, como continua por lá. Hoje, ele é técnico das categorias de base do clube francês. O que chama a atenção nessa história é que todo jogador que tem um filho que sonha em também ser um atleta profissional, espera que o garoto venha a ser um atacante, um fazedor de gols, pois se for bom de bola, poderá fazer grandes contratos no futuro. Mas Vinícius puxou o pai. O lugar dele é mesmo na zaga. Não, na verdade, zagueiro não foi a minha primeira opção, né? Sempre quis ser volante. Mas vim aqui no Juventus como volante. Mas aí, com o passar do tempo, foram me vendo como zagueiro, não sei o que aconteceu. Aí o treinador me colocou como zagueiro, dei certo. E agora, tá indo, né? Não tem como mudar. E quando você falou pro pai, tô jogando na zaga, o que ele falou? Olha, ele se assustou, viu? Como o Cris está na Europa, Vinícius vê o pai no máximo 2 vezes por ano. Mas isso não impede que os conselhos para uma carreira de sucesso cheguem quase que diariamente. Olha, ele fala 2 coisas que é muito importante, né? A primeira é que você sempre tem que lembrar do seu passado, de onde você veio, da sua família, que é a primeira coisa. E a outra coisa que ele sempre fala é que zagueiro não pode brincar. Zagueiro tem que ser grosso mesmo. Junto com os conselhos, não poderiam deixar de vir as críticas. Os famosos puxões de orelha. Ah, não, ele é exigente.
Em relação a isso, ele parece um treinador mesmo. Ele não dá mole não. Errou, vai cobrar mesmo, vai falar. Além de jogar bola, Vinícius estuda inglês e francês, pois o futuro desse jovem atleta pode estar longe daqui. Quem sabe, ao lado do pai, no futebol europeu. Primeiro eu penso um futuro mais próximo, né? Quero ganhar alguma coisa pelo Juventus, dar alegria ao torcedor. Mas claro que toda criança quer é jogar na Europa, todo jogador pensa nisso. Mas aí eu não vou deixar a vida me levar, ver onde vai dar. Então temos aí um filósofo também, Alain Hernandes. Deixa a vida me levar. Para onde ela? E aí o Celso lembrava que ele viu o Cris começar jogando. Eu não peguei essa época Não ainda. pegou na garrafa. O Cris, que agora... A gente percebe que a idade está chegando quando você faz o garoto começando e aí o garoto hoje é técnico e já tem um filho que é zagueiro e já foi para a Europa. Você vê que coisa, hein? E o garrafa com esse All-Star azul. Essa história eu tô boiando. Qual que é? Vocês têm alguma... Pô, tem uma música escrita pelo Nando Reis, em homenagem a Cássia Aperto 12 que é o Eller. seu andar, não vejo a hora. Canta. Não. Ai, caramba. Só Gente, o cara é cantor e não canta. Eu nunca vi isso. Só canto no meu show. Não, mas você não precisa pagar seu isso. All-Star azul. Na nossa confraternização que você não foi, o Celso cantou também. Cantou essa? Não, essa não. Porque ele não estava usando esse tempo. A gente vai ver agora como que estão as especulações do mercado da bola. Roda a vinheta, Sabina! Cadê a Sabina? A Sabina assustou que eu falei o nome dela. Bom, é o seguinte, as especulações seguem agitadas. Caiu tudo, Garrafa. De novo, hein, Garrafa? Ontem também caiu. Vamos ver como andam as principais negociações dos clubes. Entra PowerPoint. Começamos falando do atacante Fred, que é pretendido pelo Flamengo. Uma nova proposta do rubro-negro para ter o goleador seria envolver o argentino Manquello. Nossa, Manquello ainda existe na transação com o Atlético Mineiro. Vale a pena? Ele não tá já... Não, mas aí você bota na negociação. O Manquello já tinha sido oferecido também ao Corinthians. O Flamengo faz muito tempo que quer se livrar do Manquello. E na verdade, como o Atlético está fora da Copa Libertadores da América, ele tem que fazer um elenco um tanto quanto diferenciado. E o Fred, sabe que é um jogador do salário elevado, o Flamengo tem bala na agulha, tem um interesse, e por isso abre a possibilidade, como nós dizíamos ontem aqui, do Ricardo Oliveira estar indo para Belo Horizonte, né? Então é questão do negócio se confirmar ou não. O presidente do Flamengo hoje, inclusive, entrevista nossos colegas lá da Fox, lá com o Benja, rapaziada, não quis abrir, não falou absolutamente nada de negociação, mas não desmentiu a informação. E, portanto, é uma possibilidade, o negócio está caminhando e, obviamente, transferência de um jogador do quilate do Fred não é também do dia para a noite, né? Aliás, do Ricardo Oliveira, não sei se tem ainda... Vou falar do Ricardo Oliveira agora. Pierre acabou de atualizar a manchete no site, Gazeta Esportiva. Calma, eu estou fazendo uma pergunta e perguntar não ofende. Então pergunta. Não vou falar agora do Ricardo Oliveira. Eu vou falar agora, é para eu falar agora. Então fale agora. Então eu vou falar agora, é o seguinte. Ricardo Oliveira no Galo, depois eu leio essa, né, Rodolfo? Ricardo Oliveira no Galo, empresário do Ricardo Oliveira disse com exclusividade ao site gazetesportiva.com que ele não fica no Santos. E aí o jogador aparece como primeiro nome para substituir justamente o Fred no Galo. Boa, Pierre, arrasou na manchete. Fala, Celso. Então, e aí tudo se encaixa, né? Ricardo Oliveira vai lá, preenche um espaço. Não perde muito, eu diria até que os dois têm o mesmo nível, Ricardo Oliveira e Fred. É que o Ricardo Oliveira não estava rendendo tanto, o Fred também não. Eu acho que quase 6 por meia. O Atlético sinaliza que vai com uma equipe mais modesta essa temporada, né? Vem com Arouca, vem com Eric, tá mandando o Fred, talvez dispensando o Fred, pegando o Ricardo Oliveira, que não teve uma boa temporada, mas é do mercado, né? Sim. Bom... Quem pode deixar o Flamengo é o técnico colombiano Reinaldo Rueda. Segundo o jornal chileno La Tercera, o presidente da federação do país, Arturo Salá, viajará à Colômbia para se reunir com o treinador e tentar contratá-lo como novo comandante da seleção do Chile. Tem que ir, né, Garrafa? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Esse Rueda aí está fora da Copa. Chile fora da Copa do Mundo. O que ele vai fazer na seleção do Chile? É verdade. Mas aí, quando o Rueda foi contratado, todo mundo, não, porque o Rueda, eu falei, gente, esse Rueda aí, esse Rueda. O cara chegou no meio da temporada. Agora que ele pode iniciar um trabalho,
aí já tá com fogo, para não dizer aonde tá batendo fogo nele, já quer sair. Não, mas entendeu? Ainda mais uma seleção que tá fora da Copa. Pô, então, pelo amor de Deus, Nossa senhora, logo, o chileno deve ficar mal pra caramba com essa notícia. Não, calma. Existem 2 fatores aí. O Rueda tá com um problema sério na família. Ai, tá longe. A mãe estaria doente, exatamente. Quem não tem problema na família? Sim, só que aí existem pessoas que podem ou não se dar o luxo de abrir mão de alguma coisa para ficar mais perto da família num momento difícil. Então, o Rueda estaria predisposto a voltar justamente por causa da mãe dele doente. Acho que a mãe mesmo está doente. Mas se ele vai ser técnico da seleção chilena... Aí ele estaria para acertar com o clube colombiano. Essa foi a primeira informação. Mas aí vamos imaginar que de repente tem a proposta até da seleção do Chile. O trabalho na seleção a gente sabe que é a cada 2 meses. Você não precisa estar todos os dias no Chile trabalhando. Então, de repente, pode ser uma boa. Mas para mim parece um retrocesso, né? Você larga o Flamengo e vai para a seleção do Chile, que está fora da Copa do Mundo. No ano da Copa do Mundo, o Rueda, que era tão badalado, e não fez o trabalho que se esperava no Flamengo, não vou dizer que é culpa dele, porque sou contrário de se você trazer um técnico estrangeiro no meio da temporada, se paga um preço muito caro, até ele colocar os pés no chão, entender o que está acontecendo, foi o que deu. O Flamengo não venceu nada nessa temporada. E agora ele opta e talvez aceitar uma proposta da seleção chilena que está fora da Copa do Mundo no ano do Mundial, para mim, eu penso que seria um retrocesso para ele. Não sei, pior ainda com a mãe doente na Colômbia. Não, sim, é isso não que dá eu tô falando. entender. Mas daria para conciliar, ficaria mais perto, enfim. Eu acho que, eu entendo. E se ele sair, acho que é por uma boa causa. Outro estrangeiro que pode deixar o Brasil é o atacante são paulino Lucas Prato. Ele interessa ao River Plate da Argentina. A imprensa argentina calcula uma proposta de 10 milhões de dólares do River ao tricolor paulista. Para dar mais força à especulação, o representante do atleta disse que a proximidade com a filha do atacante pode pesar na decisão de Prato. Aí sim, né? O jogador também deu sinais de que estaria de saída. Numa entrevista ao canal TNT Sports, Prato admitiu a possibilidade de deixar o São Paulo. Ele deixou aberta essa possibilidade, né, Celso? Claro, ele disse que se o River tem um interesse, o River que procure o São Paulo. Não, obviamente, voltar para o país dele, para uma equipe badalada como o River, seria interessante. Vai disputar a Libertadores da América. Disputar a Libertadores da América, enfim. O Prato, mas ele não fez nenhum ato assim que pudesse comprometer a sua permanência no São Paulo. Disse que adora o São Paulo, está muito bem no São Paulo, mas é um profissional e aí é válido. O que me chama a atenção, e talvez você possa dizer melhor, porque você é argentino e conhece futebol argentino muito melhor do que eu não sei se tem toda essa bala o River, futebol argentino atravessa um momento... E para um jogador que já tem uma idade... O futebol argentino atravessa um momento financeiramente muito mais difícil do que o nosso, 10 milhões de dólares. Agora, se chegar... Tem que vender. São Paulo manda na hora. Embrulha, como diz você, põe um laço vermelho. Pode mandar. Né? Faz uma carta de agradecimento ao Prato, dizendo que foi um dos melhores atacantes que já passaram pelo clube e por aí vai. Mas não foi. Não. Então não pode escrever mentira, que vai dar um processo depois quando ele não fizer nada lá. Nem dá, assim como não vai dar para colocar o lacinho vermelho para entregar o Prato. O lacinho é mais fácil do que a carta, gente. E para quem pensa que não Dorival registre Júnior... nada. Michele, para quem pensa que o Dorival está em férias, não está não, ele está em pleno contato permanente com o Raí, tentando negociações aí, mas tem uma dificuldade muito grande e o Dorival, ele entende que o Jean deve já aparecer, né, o goleiro do Bahia, na reapresentação, voltando o lateral que estava na Chapecoense, me fugiu o nome agora. O Carlinhos não. Não, me fugiu o nome aqui. Reinaldo. O Reinaldo seriam, de momento, as únicas duas contratações, ou melhor, os dois únicos reforços que o Dorival deve ganhar até esse momento. Agora, se chegar mesmo essa proposta, é bom para todo mundo, para o São Paulo, para o Prato e para o River Plate. E para a filha dele, né? Que vai ficar perto do pai. E vocês lembram aquela história do Pablo, do Corinthians e para o Palmeiras? Pois então, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, cravou que o zagueiro Pablo não defenderá o Alviverde na próxima temporada. Ele deu uma entrevista ao canal Fox Sports e admitiu que houve algumas conversas com o empresário do jogador, mas que não houve nenhum avanço e a contratação está descartada. Além disso, o Gagliotti disse que o clube só fará contratações pontuais que visem aumentar a qualidade do elenco. Tá bem o empresário Pablo, hein? Ele consegue se queimar no Corinthians, no Palmeiras, onde mais? Não, isso aí vai diminuindo o valor dele. E tá aí sem clube, um zagueiro que tinha uma ascensão muito grande dentro do Corinthians, até agora não se firmou.
acho que faltou um pouquinho de sensibilidade aí para definir melhor e conduzir melhor a carreira do Pablo, pelo menos nessa questão contratual. Nossa, com certeza. Como diz a minha mãe, né? Parece ter o olho maior que a barriga. E para encerrar, Rafael Moura deve deixar o Galo no final dessa temporada e ir para um outro clube de Belo Horizonte. O atacante já tem quase tudo certo e deve defender o América Mineiro em 2018. Vale lembrar que o Coelho foi campeão da Série B em 2017 e vai disputar a primeira divisão no ano que vem. Que o Ameriquinha faça uma equipe para disputar a Série A e ficar, né? Porque todo ano bate e volta, bate e volta. Resultado da nossa enquete. Qual que era a pergunta, Rodolfo Segundo? Para saber se seria um bom negócio para o Santos a volta de Robinho. Aí isso eu quero saber mesmo a opinião do pessoal. O pessoal quer o Robinho? Ou não? Não! 54% dos votos, não falei? Você vê? Sei lá, né? Santo de casa, antigo não faz milagre. Vamos encerrar o programa de hoje homenageando quem é? Olha lá, Maurice White, líder da banda Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Wind, que completaria 76 anos. Meu Deus, chileno, caprichou demais. Tchau.